Shalom, shalom, muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Desta vez o assunto é um dos meus prediletos, você que já me conhece, falar sobre os últimos dias. Nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens, mas antes mesmo de lermos e também nós podemos falar um pouquinho sobre este texto tão maravilhoso, nós precisamos entender um pouquinho o que estava acontecendo. Jesus, 3 anos de ministério, chegou o 3º ano, uma semana antes dele entregar a sua vida na cruz do Calvário, ele sobe para Jerusalém e ali ele vai ensinar as parábolas mais importantes. As parábolas e quase todas elas falando sobre os últimos dias. Por que Jesus fez isso? Eu costumo dizer para os meus alunos que quando um pai deixa os filhos em casa e vai fazer uma viagem, ele sempre, uma semana antes, 2 semanas antes, ele começa a avisar tudo para eles não esquecerem. Olha, cuidado, eu vou deixar o dinheiro aqui para você comprar o pão, você não deixe de apagar a luz, trancar a porta. Mas quando chega o dia da viagem, ele vai falar, repetir as coisas mais importantes. Jesus, durante 3 anos, falou de tudo que é importante para nós, para entendermos o que é o reino dos céus e entendermos todos os tesouros e revelações que ele nos deixava. Mas quando chegou a última semana, ele falou as coisas mais importantes. Em Mateus capítulo 24, ele sobe no Monte das Oliveiras, os discípulos fazem uma pergunta para ele, como eles entenderiam quais seriam os sinais da vinda do Senhor, e ele descreve em Mateus capítulo 24 em detalhe. Ele fala sobre a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Ele fala depois do princípio das dores, da grande tribulação. Mateus capítulo 25 é continuação desta pergunta que os discípulos fizeram, faz parte da resposta de Jesus, porque o assunto é muito importante, muito vasto, e ele responde também com uma parábola. Quando ele conta a parábola das 10 virgens, algo já deveria chamar a nossa atenção. Ele fala de um grupo, e um grupo homogêneo. Ele não está falando de ímpios e de justos, ele está falando de um grupo homogêneo. São 10 noivas. As 10 queriam a mesma coisa e estavam indo para o mesmo lugar. O que elas queriam? Encontrar-se com o noivo, e estavam caminhando nesta direção. E aqui então já chama a atenção da gente, porque nós percebemos que é um recado para a igreja. A igreja que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e nós caminhamos em direção ao encontro do amado, à volta de Cristo, nos preparando para nos apresentarmos a Ele como noiva preparada, uma noiva limpa, lavada, purificada, justificada, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Bom, então vamos ler o que está escrito em Mateus capítulo 25, no versículo 1. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Repetindo, ela era até aqui um grupo homogêneo, que é um grupo de noivas que fala da noiva de Cristo, e elas tinham lâmpada. As 10 tinham lâmpada, as 10 tiveram contato com a luz, as 10 andavam na luz, e as 10 estavam indo cada dia mais perto do encontro do noivo. Mas depois quem divide esse grupo é Jesus. Está escrito aqui, 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. Em algumas traduções você vai encontrar 5 eram nécias e 5 eram prudentes. O que nós temos a dizer sobre prudente e sobre imprudente? Nós não estamos falando de pecado, nós estamos falando de o posicionamento. Se eu pego um carro e eu vou numa estrada
e dirijo na velocidade, independente da placa, eu vou dirigir em alta velocidade, não atentando para os avisos de perigo e sem cinto de segurança, o que vai acontecer? Eu sou uma pessoa imprudente, eu vou colocar a minha vida em risco e a vida de muitos em risco. Quando nós nos convertemos, nós precisamos ter responsabilidade. A conversão não é o ponto final, é o início de uma caminhada nova, uma vida nova. Uma vida nova, e agora você precisa renovar a sua mente, andar em santidade, buscar mais do Espírito Santo. Isso é prudência. Não é dizer, não, agora é tudo pronto, já acabou, já me converti, já está tudo bem. Não, eu preciso ter uma vida, como Jesus mesmo disse, ande comigo, ande após mim e leve a sua cruz. Isso é uma responsabilidade. Para eu levar a minha cruz, eu preciso esmurrar a minha carne, dizer não para os meus desejos carnais. E aqui ele diz, bom, 5 lia as placas de sinalização e 5 não. 5 tinha cinto de segurança e 5 não. E quem não tem o cinto de segurança tem um acidente na certa. E assim, porque se eu leio a placa, eu sei que daqui a alguns metros tem uma curva perigosa, eu vou diminuir a velocidade. E se eu estou atento, se eu tenho uma leitura, se eu tenho uma vida com Deus, devocional, uma leitura da palavra, são as placas de sinalização que vai dizer, olha, Jesus está voltando, se prepare, receba dele graça, glória, cada dia mais intimidade. Você precisa de muita unção para andar neste mundo de trevas. E assim, então, Jesus, depois de dividir este grupo em 2 subgrupos, ele diz aqui, as imprudentes, vamos continuar lendo no versículo 2. 5 delas eram imprudentes, 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Nós já vemos uma outra diferença nesses 2 grupos. As nécias, elas tinham lamparina, mas não tinham azeite suficiente. Eu digo que você não basta ter unção para viver esses dias de grandes dificuldades, nós precisamos de muita unção. Nós precisamos E o que é ter muita unção? É ter muita presença do Espírito Santo. É ser guiado pelo Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas confundem e acham que ser cheio do Espírito Santo é só ter os dons. Os dons é uma consequência de você estar cheio do Espírito Santo. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, é porque você ora, é porque você lê a palavra, você busca a presença de Deus e você tem fruto do Espírito na tua vida. E para você ter fruto do Espírito, é necessário a transformação. Não é algo assim, não, eu vou só buscar a presença de Deus e pronto, Ele faz tudo. Sim, Deus é soberano, Ele faz tudo, mas há coisas que você, como Ele mesmo disse, você tem que renunciar. Para você ter o fruto do Espírito, que é amor, você precisa identificar na sua vida se você é implacável, se você é uma pessoa que não tem empatia. Se para você ter domínio próprio, que é fruto do Espírito, você precisa aprender com Jesus a ser manso. E aprender a Jesus sendo manso é você dizer não a todo o seu ímpeto, a ira. Você não vai reagir com ira. Você pode até ficar com raiva, mas você não pode deixar a raiva levar e conduzir. Você tem que dizer, não, eu não vou ser guiada pela raiva. Eu sou humana, eu tive esse sentimento, mas a raiva não vai tomar conta do meu coração. Era isso que Caim deveria ter feito, mas ele se deixou dominar pelos ciúmes, pela raiva, pela ira, pela inveja. E você sabe qual foi o final de Caim. Mas ele está falando aqui que elas têm uma diferença, essas noivas foram chamadas de prudente ou imprudentes porque elas não perceberam o essencial para a vida delas.
Quantas vezes você presta atenção naquilo que é trivial e não naquilo que é essencial? Trivial é aquilo que eu quero, essencial é aquilo que eu preciso. Uma criança, ela pode querer muita coisa, ela quer ter todos os brinquedos, ela quer só brincar e não quer estudar, ela quer muitas coisas, ela quer comer doce, não quer almoçar, mas ela precisa almoçar, ela precisa estudar, ela precisa dormir. E quem vai fazer isso para ela é o pai, é a mãe, que vai ensiná-la. E nós temos a palavra de Deus nos ensinando que sem oração você não chega a lugar nenhum. Sem a leitura da palavra você não chega a lugar nenhum. Se você não tiver oração e leitura da palavra, você não vai ter óleo suficiente para poder prevalecer nesses dias maus, nesses dias de tanta escuridão no mundo. Nunca vimos tanta violência, nunca vimos tanta deterioração no caráter ou na sociedade, mas nós podemos prevalecer com muito óleo na nossa lamparina, com muita presença do Espírito Santo. Mas aqui está falando de um outro problema. O primeiro problema foi a crise, eu chamo de crise do óleo, a crise do azeite, a crise da unção. Hoje nós vemos muitos movimentos e coisas que parecem ter unção, mas nem tudo aquilo que parece ter unção, porque as pessoas choram, ou porque as pessoas gritam, ou porque é unção. Unção, ela é identificada porque a presença de Deus, quando ela se manifesta, é indescritível, nada fica o mesmo. Há comprovações, sinais, prodígios, maravilhas, mas a transformação, a conversão, a libertação. E aqui, porque hoje as pessoas querem usar uma fórmula. Uma igreja dá certo se fizer determinadas coisas. Não, uma igreja dá certo se tiver Deus, se tiver palavra, se tiver ensino, e não só o que as pessoas querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir. Então, mas aqui está falando de um outro problema. Primeiro foi a crise do óleo. O segundo problema, qual é? O sono veio sobre as 10. O sono, por quê? E aqui disse o porquê que veio o sono. Porque o noivo demorou. Jesus disse, em breve eu venho. Ele disse isso para os discípulos. Para ele, o breve não é o mesmo que para nós o breve. Porque para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Se da cruz até agora nós temos 2000 anos, para Deus, a perspectiva de Deus só passou 2 dias. Para nós, está demorando 2000 anos e ele ainda não voltou. E eu ouço muitas pessoas dizendo, quando eu falo da volta de Cristo, meu avô sempre falou isso e nunca aconteceu. Meu pastor, meu primeiro pastor, ele também sempre falou isso e nunca aconteceu. Bom, é a mesma coisa que as pessoas falavam quando Noé, durante tanto tempo, ele avisou que viria o dilúvio. Noé sempre, o ano passado Noé falou. E alguns meses atrás Noé falou e não aconteceu. Nunca vai acontecer, mas aconteceu. Aconteceu o dia em que ninguém esperava, o dilúvio aconteceu. É a mesma coisa, Jesus disse, o dia que eu virei como ladrão, no dia em que ninguém espera, eu virei. Você quer ver Jesus falar? Em Mateus capítulo 24, você está pertinho. Veja Mateus capítulo 24, no versículo 45 e em diante. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora a vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer, beber com os bêbados? Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe. Você viu, Jesus já tinha falado. Você está em Mateus capítulo 25, só foi dividido em capítulos para facilitar a nossa leitura. Mas é algo contínuo. Você está vendo que é continuação daquilo que o mesmo assunto, ele só está agora. Para explicar melhor
o comportamento das pessoas quando dizem o meu Senhor demora, o que acontece? Acontece aqui o que aconteceu quando ele disse no primeiro momento, em Mateus capítulo 24, quando as pessoas disseram o Senhor demora, elas relaxaram e começaram a se comportar de forma carnal, impiedosa, implacável, violenta, não mais se importando com a vinda do seu Senhor, achando que ele não viria mais. Afinal de contas, ele demorou. O que aconteceu com o povo ao pé do Monte Sinai? Moisés sobe para encontrar com o Senhor e o que aconteceu? Ali Moisés demorou, porque Moisés não falou assim, eu estou subindo e vou demorar 40 dias. Nem Moisés sabia quantos dias ele ali ficaria. Então Moisés não disse que dia ele voltaria. Passou uma semana, 2 semanas passaram e o povo achou que Moisés estava demorando. 3 semanas e Moisés estava demorando. Não, Moisés não vai descer mais. E o que eles fizeram? Está escrito que o povo ficou desenfreado e eles foram adorar bezerro de ouro. Não vejo nada diferente no tempo em que nós estamos vivendo. Hoje, quando eu falo da volta de Cristo, as pessoas me dão as mesmas respostas. Ah, vai demorar, está demorando, não vai acontecer. E não estão se preparando, mas eu digo para você, cuidado, porque essa sonolência é maligna. Essa sonolência caiu sobre os discípulos quando eles estavam no Getsêmani com Jesus. Todos dormiram no momento mais importante da história da humanidade, o momento mais aguardado da história da humanidade. Jesus entregaria a sua vida por amor a eles. E eles, exatamente no momento do cumprimento profético, dormiram. E não fosse o amor e a proteção de Jesus, teriam sido presos e mortos. Mas Jesus os protegeu e eles fugiram ali do Getsêmani. O sono, como diz, quando Jesus em Mateus capítulo 13, ele fala que o inimigo ele semeia o joio enquanto nós dormimos. Cuidado com o joio dentro do teu coração, sabe? Ensinamentos errados sobre a volta de Cristo. Cristo vai voltar, foi ele que disse, em breve eu voltarei. E cuidado, porque uma pessoa quando ela cai no sono, ela fica vulnerável. Quando você dorme, se a sua casa não tiver um sistema de alarme, o ladrão entra, rouba e você nem vê. Então, uma pessoa sonolenta pode chegar um animal, um predador, um animal dormindo, a presa, chega o predador e pronto, ela está vulnerável porque dormiu, não está em estado de alerta. E o Senhor está falando, cuidado, a igreja, o corpo de Cristo, está dormindo, está vulnerável. Por isso que ele deixou um recado para a gente, desperta tu que dormes. Esse é o recado dele. Mas como ele ama demais a sua igreja, olha o que está escrito, quando as 10 dormiram, eu quero que você leia comigo no versículo 6, mas à meia-noite, ou seja, no momento mais escuro, e nós não estamos falando de uma hora do nosso relógio, eu estou falando da escuridão que está antes da volta de Cristo, eu estou falando da escuridão da moral, a escuridão espiritual que está sobre o mundo. Então, na hora mais escura, ouviu-se um grito, eis o noivo, saiam ao encontro dele. E esse grito é o Espírito Santo de Deus que está falando. Você viu? Leia Apocalipse 1, 2 e 3. É o recado para 7 igrejas de Apocalipse. E ali, sempre que ele dava o recado para uma das 7 igrejas, ele sempre terminava dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Esse é o grito do Espírito, desperta todos vocês que estão dormindo, porque o noivo está chegando. Essa era a função do amigo do noivo, porque a noiva ficava na casa do pai dela, o noivo ia para a casa do pai dele, para preparar a morada para ela. E foi isso que Jesus foi fazer, ele foi para a casa do pai, para preparar a morada. E quando o noivo, a morada já estava pronta, quando a casa já estava pronta para a noiva morar com ele, para casarem e ela morar com ele. Então, o noivo, isso é na cultura judaica, o noivo vinha buscar
a noiva, mas para não tomar a noiva de surpresa, ele mandava que uma pessoa muito da sua confiança, chamada de amigo do noivo, andasse 1 quilômetro antes dele, 2 quilômetros antes, gritando e avisando: o noivo está chegando, porque assim a noiva saberia que o noivo, ela daria tempo, se ela estivesse não com vestes adequadas, com o cabelo não pronto, ela dava tempo dela se arrumar, porque o noivo está chegando. O Espírito está gritando e dizendo para a noiva de Cristo: desperta, tu que dormes, prepara-te, porque o noivo está chegando. E essas noivas, quando acordaram, as 10 acordaram. E elas acordaram no susto. E quando elas acordaram, a hora já estava bem avançada. E elas dormindo, o óleo foi sendo gasto. E as que não tinham óleo extra, o óleo acabou. E ainda tinha 1, 2 quilômetros para ter o encontro com o noivo, então elas iam ficar na escuridão. E elas pediram emprestado óleo para as outras, as 5 prudentes. E as 5 prudentes, elas disseram: não, eu tenho para mim, eu não tenho como dividir com você. Se eu dividir com você, eu vou ficar sem óleo. Eu vivo dizendo, eu sempre disse para o meu filho: olha, você não pode andar na carona da unção de ninguém e da vida de Deus com ninguém. Quando ele cresceu, eu disse, enquanto você era criança, eu fazia tudo por você. Eu te falava: vamos ler a palavra, vamos orar. Agora, você já é um homem, você precisa responder por você mesmo. Vou continuar orando por você, mas você precisa ter a sua vida com Deus. E então, eu digo para você que ninguém vai ser arrebatado na carona de ninguém, ninguém é salvo na carona de ninguém, é uma decisão que só você pode tomar por você mesmo, dizer: sim, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Sim, Senhor, eu quero me preparar porque o Senhor está chegando. E aqui é a resposta das noivas prudentes, diz o seguinte, e aqui ele diz aqui no versículo 8, e as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque ainda vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão e aos que vendem e comprem óleo para vocês. E elas saíram para comprar, mas não deu tempo. O noivo chegou. E quando o noivo chegou, a porta foi fechada. Eu digo para você, o noivo está chegando, agora é a hora de buscar, agora é a hora, se você está longe de Cristo, é a hora de se reconciliar com Ele, é a hora de responder ao chamado dele, dizer: sim, Senhor, eu quero buscar mais a Tua presença, eu quero orar, eu quero ler a palavra, meu projeto é já hoje, eu não vou dormir sem orar, eu não vou dormir sem ler a Tua palavra. E que você tome essa decisão, porque o noivo está voltando. E ele disse: cuidado, ele diz no versículo, eu quero que você leia comigo agora, o versículo 11. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Este é um alerta para ter uma vida de vigilância. Ele diz que você pode responder tarde demais, cuidado. E quando ele responde: eu não as conheço, essa palavra no grego, gnosko, ela quer dizer intimidade. É usado para maior intimidade que alguém pode ter com outra pessoa. E ele está dizendo: olha, eu não te conheci, você não teve intimidade comigo. Você só queria as bênçãos. Você só queria fórmulas prontas. Enquanto que a caminhada comigo é pegar a sua cruz, negar a si mesmo, a sua carne e viver da melhor forma. Não a forma que você quer, mas a forma que você precisa viver. Você precisa viver dependendo de mim. Que você possa tomar essa decisão hoje. Essa é uma parábola que eu amo, que traz tantos avisos para nós. Cuidado para você não perder o chamado.
Ele te chama hoje para um posicionamento de noiva de Cristo que aguarda a sua vinda. Que Deus te abençoe e se esse vídeo te ajudou, você deixa o teu like e compartilha com alguém. E se você ama estudar a palavra de Deus, conheça a área de membros, tem muitos cursos, tem mais de 10 cursos para você que ama se aprofundar. E eu gosto muito, e lá tem cursos de livros da Bíblia para você aprender definitivamente. E tem também todas as parábolas no curso de parábolas. Te convido a conhecer a área de membros. Deus te abençoe.